Quero convidar você a estar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8, onde nós estaremos meditando nessa parábola. Temos estudado a respeito das parábolas de Jesus e, como temos dito, não iremos ver todas as parábolas, mas aquelas palavras mais em destaque, aquelas parábolas mais conhecidas. E aqui está uma dessas parábolas, que nos vai falar a respeito da oração. E na verdade eu quero convidar você, não apenas hoje, mas também já na próxima semana. Na próxima semana nós estaremos dando continuidade a esse texto, porque do verso 9 até o verso 14, Jesus vai contar uma outra parábola também a respeito da oração. Então, tanto hoje como na próxima transmissão, nós estaremos refletindo sobre a oração. E nessa parábola, com certeza, o foco, o tema, o assunto principal é a persistência na oração. Antes de nós olharmos a parábola em si, nós precisamos entender um pouco o contexto em que Jesus contou esta parábola. Cada parábola, já temos dito isso aqui em outras transmissões, ela tem um contexto próprio e é preciso observar esse contexto para que possamos assim entendê-la. Essa parábola, como nós acabamos de ler, ela começa no capítulo 18, logo no início do capítulo 18, verso 1. Olhando assim, dá-nos a impressão de que ela está totalmente desconectada com o que tem anteriormente, só que não é. Por quê? Quando você vai para o versículo 8, olha aí o versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando você lê, como nós acabamos de ler, esta passagem aqui, esta parábola, e Jesus conta tudo aquilo e chega no final e faz essa pergunta, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver a Jesus falar sobre a perseverança, a persistência na oração e agora perguntar se no final dos tempos o Senhor achará porventura fé na terra? Essa pergunta de Jesus, que nós vamos comentar posteriormente, ela está atrelada ao que ele disse antes dele começar esta parábola. Porque quando você volta aí para o capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 37, do versículo 20 até o versículo 37 do capítulo anterior, ou seja, do capítulo 17, você vai perceber que Jesus vai contar, vai falar a respeito da vinda do seu reino e o que vai acontecer. É justamente essa passagem que Jesus vai dizer que os últimos dias, os últimos tempos, serão semelhantes ao tempo de Noé e serão semelhantes ao tempo também de Ló. E é nessa passagem que ele vai também dizer que estarão dois, um será tomado e o outro ficará. Você vai observar isso, por exemplo, no versículo 35 do capítulo 17. Acompanhe comigo. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntarão: onde será isso, Senhor? Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Capítulo 18. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Parece que o capítulo 17 não tem conexão com aquilo que Jesus vai dizer no início do capítulo 18. E o versículo 8 não tem conexão com aquilo que Jesus disse nos versos anteriores do capítulo 18. Percebe que parece que as coisas são desconectadas? Mas elas não estão. Na verdade, elas formam uma unidade aqui, e que nós estaremos vendo. Então, o contexto aqui dessa parábola é justamente quando Jesus, ele vai então falar a respeito da vinda do reino de Deus. E então, no capítulo 18, como temos dito, Jesus dá continuidade a essa fala, contando esta parábola. Bem, o que nós podemos ver nesta parábola? Primeiro que o propósito dela é logo dito no início.
O objetivo de Jesus contar esta parábola é logo dito de forma imediata, clara, objetiva. Versículo 1, acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então está aí, não precisa fazer muitos estudos para descobrir o propósito dessa parábola, porque o próprio texto vai nos informar o objetivo dessa parábola, que é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O outro ponto que nós observamos aqui nesta parábola são os dois personagens que estão inseridos nela. O primeiro personagem é o juiz. Você observa aí que Jesus vai falar no versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Então, o primeiro personagem desta parábola é justamente o juiz, que diz aqui em certa cidade. Então, poderia ser em qualquer lugar da nação de Israel. Provavelmente, esse juiz, segundo os comentaristas, ele era um juiz romano, não um juiz judeu, pelas seguintes razões. O judeu, ou os judeus daquela época, tinha o seu próprio tribunal de justiça, que era o grande sinédrio, né? Vamos chamar aqui como se fosse o STF daquela época. Enfim, então o sinédrio tinha lá esses poderes. O sinédrio, por sua vez, também designava outros juízes, que vamos chamar aqui de instâncias inferiores, para julgarem causas na cidade, visto que não dava conta de tudo. O que acontece? Tanto o do sinédrio como aqueles que eram designados pelo sinédrio, eles eram judeus tementes a Deus. Por outro lado, também Roma enviava juízes para fazer julgamentos em várias cidades do império. E lembre-se que a Palestina estava sob a jurisdição política de Roma. Então, você observa aqui que provavelmente foi um juiz romano. Por quê? Porque o versículo 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E o verso 4, ele diz assim o texto: ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse, o próprio juiz dizendo a respeito dele, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Então, esse primeiro personagem que nós temos aqui é um juiz, provavelmente um juiz romano, um juiz que não tinha nenhuma relação com aquela viúva, não havia nenhum parentesco, não havia nenhuma amizade com ela, ele não era amigo dela, ele não era parente dela, não era nada dela. Era uma pessoa, esse juiz também era uma pessoa indiferente à causa alheia, porque o versículo 3 vai justamente nos dizer isso. Olha comigo. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Versículo 4. Ele por algum tempo não quis atender. Então ele era um juiz indiferente à causa alheia, àqueles que sofriam. E esse juiz também julga, depois de um certo tempo, a causa da mulher, não por integridade dele, porque ele mesmo vai dizer que não teme a Deus, e ele não respeita os homens, então ele não era um homem íntegro, ele não tinha uma moral elevada, mas ele julga a causa daquela mulher depois de um certo tempo em que ela insiste, mas ele não faz isso por causa dela. Olha a razão, versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha me molestar. É interessante essa expressão aqui no texto original, que foi traduzido para nós molestar, que literalmente significa venha me dar um soco. É a ideia do boxe, lembra? Em que o lutador ele dá um murro no rosto do seu adversário. Então a palavra era essa ideia aqui, que Paulo também depois vai usar, que ele esmurra o seu corpo
né? No sentido, não o corpo físico, mas a sua natureza humana pecaminosa. Enfim, o texto aqui diz que aquele juiz resolve tratar da causa daquela mulher, porque ela está o importunando, e ele teme que ela resolva ir a ele. Imagina, irmãos, uma mulher viúva e dar um soco no juiz. A que ponto este homem chegou? Então, este é o primeiro personagem. O segundo personagem que nós temos aqui é a viúva, tá certo? Provavelmente pobre. Dificilmente viúvas elas tinham herdades. Então, e se ela vai ao juiz, ela também não tem ninguém para defendê-la. Os tribunais eram quase que exclusivos a respeito dos homens naquela época. Então, se uma mulher tivesse uma causa a ser defendida, então era seu marido que tinha que ir. Ela não tinha marido porque ela era viúva. Ou seus filhos iriam defendê-la. Se ela está indo, ela não tem filhos. Ou algum parente. Então veja que ela está totalmente desamparada de parentesco que possa defendê-la. E ela não tem condições de pagar alguém, porque ela mesmo vai diante do juiz, suplicando que ele não seja apenas juiz, mas também que ele seja advogado dela. Um outro ponto também interessante que nós podemos observar aqui nessa mulher, nessa viúva, além dela ser pobre e não ter ninguém para defendê-la, a ponto que ela vai diretamente ao juiz, é que ela provavelmente tinha uma causa sólida, no sentido de que, se ela vai para falar diretamente com o juiz, ela tem que ter segurança daquilo que ela vai fazer. Não é um caso qualquer. E provavelmente ela também já sofria algum tipo de ameaça. Por quê? Olha o que diz aqui o versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Então provavelmente havia alguém ou algumas pessoas que poderiam ter tirado aquilo que lhe pertencia e que provavelmente estava lhe fazendo ameaças. Então ela vai ao juiz. Note que ela é uma pessoa totalmente desamparada, ela está sozinha aí. Então esses são os dois personagens da história. Lembrando aqui, nós temos um contexto em que Jesus está falando a respeito da vinda do reino de Deus, e ele então passa a contar esta parábola, cujo propósito é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E essa parábola contém dois personagens: um juiz que é iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que é indiferente às causas alheias, um juiz que não tem uma moral elevada. Por outro lado, você tem o segundo personagem, que é a viúva, pobre, desamparada, que tinha uma causa bastante sólida para poder levá-la a suplicar diante de um tribunal, e provavelmente ela sofria ameaças, porque ela fala de adversários aqui nessa parábola que Jesus está contando. A pergunta é: como entender esta parábola? Como entender esta parábola? O segredo, irmãos, está no versículo 6. Olha comigo o versículo 6. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Observe que Jesus está querendo que os seus discípulos prestem atenção nas palavras do juiz. Não é no juiz em si, não é na conduta do juiz, não é na moralidade do juiz, porque não temos nada que aprender com ele. Mas o que Jesus está chamando a atenção são nas palavras do juiz iníquo. O que Jesus está fazendo aqui, o propósito de Jesus está fazendo aqui, e ele faz também em outras parábolas semelhantes, é estabelecer um contraste, irmãos. Estabelecer um contraste. De forma alguma aqui podemos querer associar o juiz a Deus. De forma alguma, por favor. Imagina o próprio Jesus comparando o Pai eterno, divino, com o juiz iníquo, pecador, que não temia a Deus,
que não respeitava os homens. De forma alguma, Jesus está querendo fazer essa comparação. Pelo contrário, Jesus quer fazer um contraste daquilo que há de pior naquele homem e aquilo que há de melhor em Deus. Essa maneira de Jesus trabalhar a parábola, contrastar aquilo que há de pior naquele homem com aquilo que há de melhor em Deus. Se não, vejamos aqui alguns contrastes para que possamos entender. Primeiro, quando Jesus pede para que os seus discípulos atentassem para as palavras daquele juiz, ele está mostrando que se aquele homem que atendeu aquela viúva por sua perseverança, quanto mais Deus que é bom. É como se Jesus estivesse assim dizendo para os seus discípulos: meus filhos, pensem comigo, aquele homem era mau, aquele homem não temia a Deus, aquele homem não respeitava os homens, aquele homem era um homem de iniquidade, um homem cheio de pecados, mas atendeu ao pedido daquela viúva porque ela foi perseverante. Então, se ele mau, se ele iníquo, se ele que não teme a Deus, se ele que não respeita os homens, atendeu ao pedido a um pedido perseverante de uma viúva, imagina quando nós somos perseverantes na oração diante do Pai, que é bom, que é benigno, que é gracioso, que é misericordioso. Então, se aquele homem que é mau atendeu o pedido perseverante daquela mulher, muito mais Deus atenderá a nossa oração, porque Ele é bom. O contraste, podemos continuar. Se aquele homem que não tinha nenhum parentesco com aquela viúva a atendeu, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Lembre-se que nós falamos que aquele homem chega na cidade, enviado por Roma, ele não é amigo de ninguém, ele não é parente de ninguém, e ele, por causa da oração daquela mulher, ou melhor, daquela petição daquela mulher incessante, ele vai então e atende. Então Jesus está dizendo o seguinte: ora, se ele que não conhece aquela mulher, que não tem nada a ver, que nunca a viu, não tem nenhuma relação pessoal com ela, a atendeu, imagina quando nós estivermos perseverantes na oração ao nosso Pai. Lembrem-se que Jesus está falando essas palavras para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Então, e ele já disse isso aos seus discípulos, que o seu Pai, o Pai eterno, é também Pai dos discípulos. Só lembrar da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então, veja o contraste. Se aquele homem que não tem nenhum parentesco atende aquela viúva, quanto mais Deus, que é o nosso Pai. Um outro contraste que também podemos colocar é que se aquele homem que não temia a Deus atendeu a viúva, muito mais Deus atenderá aqueles a quem o temem. Percebeu que o contraste mais uma vez aqui? Aquele homem não teme a Deus e atende a mulher. Imagina Deus quando escuta as orações dos seus servos que o temem. Ou seja, muito mais Deus irá atender a nossa oração, porque tememos a Ele. Outro contraste que a gente pode colocar: se aquele homem era injusto, apesar dele ter a posição de juiz, mas ele era injusto, porque ele disse que ele não temia os homens, nem a Deus nem aos homens. Se ele, sendo injusto, não temendo a Deus nem aos homens, atende aquela mulher, aí vem o contraste. Imagina Deus, que é a própria justiça. Por isso que Jesus, no final dessa parábola, ele vai dizer, versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, porque ele é a própria justiça. E um último contraste, podemos ter vários outros, mas o último contraste que eu quero colocar aqui, é que se aquele homem foi incomodado por aquela viúva, na sua persistência para que aquele juiz julgasse a sua causa, veja que ele resolve julgar a causa por causa da importunação dela. Então, veja bem aqui, ele
sente-se incomodado com aquela mulher que está o tempo todo, segundo ele, importunando. E aqui é a questão, se ele atende, porque aquela mulher está importunando, imagina Deus que tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele não suportava mais aquela mulher, mas Deus tem prazer em ouvir. Se ele não suportava e atendeu, imagina Deus que tem prazer em ouvir a minha e a sua oração, Deus que se inclina dos altos céus para atender aqueles que o buscam. Percebe, irmãos, então aqui, o propósito de Jesus é apresentar esses dois personagens, não é para comparar, volto a dizer, jamais Deus com aquele juiz, mas é para mostrar o contraste daquele juiz com Deus, que se aquele juiz atende ao pedido de uma mulher perseverante, muito mais Deus para conosco. E aí então nós chegamos à parte das aplicações, das lições que podemos trazer para a nossa vida, que aqui essa parábola nos ensina. Primeiro, ela nos ensina o dever de orar. Ou seja, ela nos ensina que orar não é uma opção para os discípulos de Jesus. Olha o versículo primeiro mais uma vez. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Então, observe, irmãos, que a oração na vida do crente, a oração na vida daqueles que servem a Deus, a oração na vida daqueles que são discípulos de Jesus, não é uma opção. Não é uma opção. Não é se você quer, não é se você deseja, não é se você acha que deve, não é se quando você só necessita. Não, é um dever que deve ser cumprido, que deve ser obedecido. A segunda lição aqui que nós podemos aprender é que a demora da resposta de Deus não deve ser motivo de desistirmos de orar. Vou repetir. A demora da resposta de Deus não deve ser motivo para desistirmos de orar. Provavelmente você tem orado por algo que já faz um bom tempo e não tem recebido a resposta. Provavelmente você já recebeu alguma resposta do qual você teve que orar muito. Provavelmente você já deve ter tido um tempo em que você, ou esse tempo seja agora, em que você não sente mais motivado a orar. Jesus nos ensina aqui que nós não podemos desistir, que nós não podemos parar. Devemos orar sempre. Devemos orar sempre. Orar não é uma opção, mas um dever, e a demora na resposta de Deus não deve ser motivo para desistirmos de orar. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos aqui dessa parábola. É que nós devemos ser perseverantes na oração, pois se um homem mau atende a uma viúva que persevera, muito mais Deus, que é justo, que é bom e que é o nosso Pai, irá nos atender. Você precisa contemplar esse contraste que nós fizemos agora há pouco. Deus é bom, Deus é justo, Deus é o nosso Pai, e Ele vai atender a nossa oração. Talvez você esteja perguntando, tipo assim, mas pastor, por que Deus demora tanto? Vamos primeiro colocar esse demora entre aspas, eu vou explicar daqui a pouco. Por que às vezes Deus demora tanto a nos responder? Ou para dizer o sim, ou para dizer o não. Por que Ele não responde logo quando nós pedimos algo a Ele? Sabe por quê, irmãos? Porque primeiro Deus está nos preparando para receber a sua resposta. Às vezes Deus, na sua soberania, Ele já nos dá imediatamente para nos alegrar, para nos fortalecer, para confiarmos mais nele. Mas há momentos em que Ele vai demorar para que possamos ser tratados por Ele, para que possamos crescer no relacionamento com Ele, para que possamos aprender a ser perseverantes,
para que possamos desenvolver cada vez mais a nossa fé. Ou seja, nós continuarmos a confiar nele, mesmo quando nós não estamos vendo nada, ouvindo nada ou sentindo nada. Por isso que ele é o chamado silêncio de Deus. A oração não é para modificar a Deus, porque Deus não muda os seus planos, Deus não muda os seus propósitos, Deus não muda a sua natureza, Deus não muda as suas promessas, Ele é um Deus imutável. As nossas orações não mudam a Deus, nem os seus planos, nem os seus propósitos, nem os seus decretos para conosco. Mas com certeza, a oração muda o meu coração. A oração me faz crescer no relacionamento com Deus. A oração me faz aprender mais de Deus. Todas as vezes que nós temos um longo período de oração, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais com um conhecimento maior de Deus. É por isso que Deus, entre aspas, demora a nos responder. Porque Ele está preparando o nosso coração. Se você fizer uma retrospectiva aí rápida e pensar, se Deus tivesse respondido rapidamente aquele seu pedido, você não suportaria. Ou então, quando Ele aparentemente demorou a responder, você entendeu melhor o plano de Deus. Ou não foi verdade, ou não é verdade. Então, essa parábola aqui, esse texto, ele é um chamado a perseverarmos na oração. Seja perseverante na oração. Não desista de orar, mesmo que você não esteja vendo nada, ouvindo nada, nem sentindo nada da parte de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse texto, vamos relembrar aqui as que temos já aprendido. Primeiro, que orar não é opção para o crente, é um dever. Segundo, que a demora da resposta de Deus não deve ser motivo para desistirmos. Terceiro, devemos ser perseverantes na oração, porque Deus é justo, bom e Ele é o nosso Pai. E a sua aparente demora é justamente para nos preparar e nos fazer crescer no relacionamento com Ele por meio da oração que Ele estabeleceu. Há uma quarta lição aqui que eu quero chamar a atenção, é que, olhando o texto, nós aprendemos que o tempo de Deus responder a oração é diferente do nosso. Deus não só demora, entre aspas, a nos responder para nos preparar e nos fazer crescer na comunhão com Ele, mas também porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. A agenda dele não é igual à nossa agenda. Olha comigo, por exemplo, o versículo 7 e o versículo 8. Olha, acompanhe comigo. Olha o que Jesus diz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça, observe, pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. É interessante que Jesus usa a palavra demorar e pressa. E Jesus diz aqui que a demora de Deus para nós ela é aparente. Mas que, na verdade, Ele está apressando-se em nos responder. Isso nos ensina que Deus é soberano e Ele responde na hora certa, como Ele quer, onde quer, com quem quer, e tudo está nele. A sua agenda não é a minha agenda. E quantas vezes, irmãos, nós queremos que Deus responda agora? Tem que ser nesse momento. Deus pode? Pode. Mas não podemos exigir. Podemos até pedir, mas exigir jamais. Porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. E vamos ser honestos mais uma vez. Quantas vezes nós oramos e parece que demorou, mas quando a resposta veio, você olhou e disse assim, foi na hora certa a resposta. Se o Senhor tivesse respondido um pouco antes, não teria sido desse jeito. Mas eu estava orando antes. Pedi para que Ele respondesse antes. E Ele não respondeu. Ele respondeu mais na frente, ou muito mais na frente aos nossos olhos, a nossa perspectiva. Mas observe, foi no tempo certo. E sempre, irmãos, será no tempo certo.
Uma outra lição e última lição que nós aprendemos aqui é justamente na pergunta de Jesus. Observe, final do texto aí, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Precisamos entender que esta pergunta de Jesus é feita não para buscarmos respostas, é feita não para ficarmos especulando. Ah, vai ter fé sim, ah, não vai ter, ah, alguns vão ter, outros não vão ter. Não, Jesus não faz essa pergunta para ficarmos buscando respostas, até porque nós desconhecemos o amanhã. Essa pergunta está atrelada àquilo que Jesus disse no capítulo 17, a respeito da vinda dele. Entende? Então, ele agora conecta a parábola com aquilo que ele vinha falando a respeito da vinda do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus, quando o mal será destruído, quando o diabo será preso para todo sempre, quando a paz e a justiça de Deus será estabelecida, quando ele vier para trazer novos céus e nova terra. A pergunta é: achará o homem porventura fé na terra? Volto a dizer, essa pergunta não é feita para ser especulada ou até respondida. Essa pergunta, como diz bem vários autores, ela é para ser um autoexame meu e seu. Se estivermos nesses tempos que precederão a vinda do Senhor Jesus, nós estaremos perseverando na oração? E que oração é essa que Jesus está falando? Ou que perseverança é esta de fé que Jesus está falando? A perseverança na fé e na oração de que Jesus volte. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que nós que estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós que estamos vivendo esses tempos difíceis, e aqui fica uma pergunta para mim e para você: o que é que você tem feito nesse tempo? Se já estivermos vivendo os tempos mais próximos ainda da volta do Senhor Jesus. Alguns provavelmente começaram essa pandemia orando, assistindo todas as pregações e transmissões. Talvez você mesmo, no início, o que está acontecendo? Coronavírus, final dos tempos, Jesus, e ora, e lê a Bíblia, e assiste tudo que é transmissão, tudo que é culto. A pergunta é: você está no mesmo ritmo? Ou provavelmente você deve conhecer alguns que começaram nesse ritmo e já não mais estão nesse ritmo. Já não estão mais achando que Jesus vai voltar agora. Não, isso aí é mais uma e vai ter outras. Não vai ser não. Os próprios cientistas já dizem isso. E já não mais estão orando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa pergunta de Jesus aqui não é para ser respondida, é para respondermos a nós mesmos. Será que quando o Senhor vier, eu estarei assim? Se o Senhor estiver para vir amanhã, será que eu e você estamos perseverando na oração? Que oração? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que oração? Venha, Senhor, o teu reino. Será que estaremos perseverando com fé nesta oração? Que Deus nos ajude, que sim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse ensino tão maravilhoso sobre o dever de orar, e orar não apenas hoje, mas orar sempre e nunca desfalecer. E aí entendemos, Senhor, que se aquele homem mau atendeu ao pedido daquela mulher, muito mais o Senhor, que é Pai, que é santo, que é justo, que é bondoso, atenderá os nossos pedidos. Nos ajuda, Senhor, a sermos perseverantes na oração,
a não desistirmos, mesmo quando o Senhor aparentemente demora, para sabermos e entendermos que o Senhor está trabalhando em nossa vida, que nós estamos crescendo no nosso relacionamento contigo. Mas também, Senhor, nos ajuda a sermos perseverantes na oração, na fé e na oração, crendo que Jesus há de voltar e que precisamos estar constantemente orando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que precisamos constantemente, com o ardor do nosso coração, dizermos: venha o teu reino. Nós assim oramos, Senhor, pedindo a tua ajuda no nome de Jesus. Amém.